Olá, alunos! Espero que estejam bem com vocês. Semana passada, eu fiz uma revisão da aula de Vigilância em Saúde. Falei da vigilância do trabalhador, e, enfim, de outras vigilâncias. Hoje, preparei uma nova aula para vocês, com um novo tema. Daqui para frente, nós vamos estudar agora algumas doenças de notificação compulsória, certinho? E vamos começar? E nós estamos aí com tempos novos, né? A vacina chegando para as pessoas. Primeiramente, quem vai ser vacinado são as pessoas que trabalham em hospitais, que trabalham com o doente, com o Covid-19, né? E vamos esperar com paciência até chegar a nossa vez. Tá ok? Então, vamos buscar a nossa apresentação. Pronto, nós vamos estar falando de doenças de controle, eliminação ou erradicação. Uma pequena introdução, vamos acompanhar aí com o professor. Serão descritas a seguir, de forma sintetizada, as características gerais de algumas doenças cujo controle, eliminação ou erradicação estão vinculadas ao trabalho e às vacinas. Só um minuto que o negócio... Primeira doença, nós vamos falar da difteria. Eu quero que vocês acompanhem com o professor na tela. Nós vamos falar da descrição da doença, agente infeccioso, o reservatório, o modo de transmissão, o período de incubação e o período de transmissibilidade. Primeira descrição, olha, é uma doença infecciosa causada pela toxina de uma bactéria que se localiza nas amígdalas, faringe, laringe e na pele. Quando se instala nas vias respiratórias superiores, caracteriza-se pelo aparecimento de uma ou várias placas acinzentadas, circundadas por uma zona inflamatória de cor vermelha, que podem obstruir a passagem do ar, provocando asfixia, levando o paciente até a morte. O agente infeccioso da difteria é um bacilo gram-positivo, Corynebacterium diphtheria. O reservatório é o homem doente. O modo de transmissão. A difteria se transmite mediante contato direto com o exudato de secreção das mucosas do nariz e da faringe, ou com lesões cutâneas do doente ou portador. A transmissão pode ocorrer também por meio de objetos contaminados por suas secreções. O período de incubação é de 1 a 6 dias, podendo ser mais longo. O período de transmissibilidade. A transmissão ocorre enquanto houver bacilos nas secreções e lesões durando, em média, de 2 a 4 semanas. Com antibióticos adequados, a transmissibilidade cessa de 24 a 48 horas depois do início e tratamento do doente ou do portador. Então, nós aprendemos que foi uma bactéria, é uma infecção por bactéria. Antigamente, se chamava de Krupp, essa doença infectocontagiante, ela é provocada por um bacilo,
que a gente viu. Alguns de seus sintomas surgem em razão da liberação que essas bactérias elas produzem toxinas, né? Por isso que vai haver essa infecção. E nós temos assim, os sintomas que é a febre baixa, taquicardia, e em alguns casos, chiado e tosse ao respirar. São os sintomas dessa doença. Olha lá, sintomas da difteria, nós falamos aqui agora, né? Ataca mais as vias respiratórias. Outros sintomas possíveis são mal-estar, dor de garganta, febre, corrimento nasal, gânglios linfáticos inflamados e manchas avermelhadas na pele. Em casos mais graves, né, surgem edema de pescoço, miocardia, prostração, neuropatia, dependendo do tamanho e localização da placa pseudomembranosa, pode ocorrer a asfixia mecânica aguda, sendo muitas vezes necessário fazer a traqueostomia para evitar o óbito, né? Ajudar a pessoa a respirar. Nós vamos falar da febre amarela agora, também a descrição, agente infeccioso, reservatório, fonte de infecção, modo de transmissão, período de incubação e período de transmissibilidade. A febre amarela é uma doença infecciosa aguda, de curta duração e de gravidade variável. Os casos mais benignos apresentam quadro clínico indefinido. A doença é súbita, com febre, dor de cabeça, prostração e vômito. A forma grave se caracteriza por manifestações de insuficiência hepática e renal, que podem levar à morte. Apresenta-se sob duas formas epidemiologicamente distintas. A febre amarela silvestre, né, no campo, na floresta, e a febre amarela urbana, que é na cidade. A febre amarela silvestre ocorre acidentalmente pela penetração do homem nas áreas onde o vírus circula entre os hospedeiros naturais, que são os macacos, são os principais. E onde existe o vetor silvestre, que é o mosquito. O agente infeccioso é o vírus da febre amarela, um arbovírus do gênero Flavovírus, da família Flavoviridae. O reservatório da febre amarela urbana é o homem e é o único reservatório. Na febre amarela silvestre, nas florestas, os primatas não humanos, macacos, marsupiais, são os principais reservatórios de hospedeiros do vírus, sendo um homem um hospedeiro acidental. A fonte de infecção da febre amarela urbana é o mosquito Aedes aegypti infectado. O mosquito transmissor do vírus da dengue, né? Todo mundo aí já conhece, o Aedes aegypti, o famoso, o mosquito causador da dengue. Lembrando que quem pica a pessoa é a fêmea. O macho, ele vai alimentar de seiva da planta, né? A fêmea que vai alimentar do sangue, né? Para que ela vai alimentar do sangue? Ela precisa de alimentar o sangue. Se ela estiver infectada com o vírus, né? Assim, ao picar, ela vai passar o vírus para o homem, né? Infectar ele, e depois ela vai sugar o sangue, porque ela precisa desse sangue para amadurecer os ovos. Ela amadurecendo os ovos, ela vai fazer o quê? A postura dos ovos. Então, na febre amarela silvestre, a fonte de infecção são mosquitos de hábitos eminentemente silvestres, sendo a espécie hemagogo, que é mais se destaca no Brasil. Então, aqui, ó, a silvestre, ela é causada por mosquito hemagogo, tá? Diferente do mosquito Aedes aegypti. O modo de transmissão, na área urbana, a febre amarela se transmite pela picada do mosquito Aedes aegypti, que previamente foi infectado ao picar uma pessoa doente, é claro. O período de incubação
É muito curto, em média de 3 a 6 dias após a picada do mosquito infectado. No mosquito, o período de incubação é de 9 a 12 dias. Período de transmissibilidade. O sangue do doente é infectante para o mosquito 24 a 48 horas antes do aparecimento dos sintomas, ou seja, de 1 a 2 dias antes do início da febre e durante os 3 a 5 primeiros dias da doença. O mosquito infectado transmite o vírus por toda a vida, cerca de 3 a 4 meses é a vida do mosquito. Eu tenho aqui esse quadro dos sintomas: febre, dor de cabeça, aversão à luz, perda de apetite, náuseas, vômitos, dores musculares, olhos, faces avermelhados, fadiga ou fraqueza. Esses são os sintomas mais frequentes da febre amarela. Então, nós aprendemos que a febre amarela é uma doença infecciosa aguda, caracterizada principalmente por uma febre, não é transmissível e tem duração de, no máximo, 12 dias, não é transmissível de pessoa para pessoa, né? Quem transmite vai ser o quê? O mosquito. As manifestações clínicas revelam as fases evolutivas da doença. A gravidade dessa patologia é variável. A forma grave pode levar à morte, caracterizada por insuficiência hepática e renal. Os primeiros casos de febre amarela foram descritos no Brasil a partir do século XVII. E após décadas ainda são encontrados inúmeros relatos da doença no Brasil. A próxima nós vamos falar da cachumba, né? A descrição, a cachumba parotidite epidêmica, doença sistêmica transmissível, de etiologia viral, caracterizada pela inflamação das glândulas salivares. Agente infeccioso é o vírus da parotidite infecciosa, do gênero Paramyxovírus, da família Paramyxoviridae. O reservatório e fonte de infecção. O reservatório e a fonte de infecção é o homem infectado. Modo de transmissão: a cachumba se transmite por meio do contato direto com secreção nasofaríngea da pessoa infectada. Período de incubação: o período de incubação é de 12 a 25 dias, sendo a média de 18 dias. Período de transmissibilidade: a transmissibilidade ocorre entre 6 a 7 dias antes da parotidite, principalmente nas 48 horas antes até 9 dias depois do início da doença. Os sintomas da cachumba: os primeiros sintomas da doença são febre, calafrio, dores de cabeça, dores musculares e ao mastigar ou engolir, além de fraqueza. A principal característica da doença é o aumento das glândulas salivares próximas aos ouvidos, que fazem o rosto inchar. Nós aprendemos, né, a cachumba também denominada de papeira, parotidite infecciosa e parotidite endêmica. É uma doença viral, cujo responsável pela infecção é o vírus, com grande capacidade de transmissão. Essa se dá através de contato direto com saliva, gotículas aéreas e objetos contendo o vírus. Este também pode ser transmitido de mãe para o filho durante a gravidez, podendo causar aborto espontâneo. Aprendemos também que essa doença ocorre principalmente em crianças, apresentadas
com sintomas principais o inchaço de ou mais glândulas salivares, causando um aumento exagerado do volume da região do pescoço. Coqueluche. Descrição. A coqueluche é uma doença infecciosa causada por uma bactéria que afeta a traqueia e os pulmões, e que se caracteriza por apresentar 3 fases: catarral, paroxística e de convalescência. Na primeira fase inicial, ou catarral, o doente apresenta tosse, expectoração de muco claro e viscoso, com duração de 1 ou 2 semanas aproximadamente. Na segunda, denominada paroxística, o doente passa a apresentar acessos de tosse que terminam com guincho ou então com vômito, quando é eliminada uma secreção viscosa. Essa fase tem duração aproximadamente de 2 meses. A terceira fase é a de convalescença, quando a tosse torna-se branda e pouco frequente, com duração de 1 a 3 semanas. O agente infeccioso da coqueluche é um bacilo gram-negativo, chamado Bordetella pertussis. Reservatório. O único reservatório é o homem. Modo de transmissão. A coqueluche se transmite de pessoa a pessoa por meio das secreções nasofaríngeas, especialmente na fase catarral, ou seja, no início da doença. A transmissão ocorre também pelo contato com objetos contaminados por essas secreções. Período de incubação varia entre 7 a 14 dias, sendo a média de 7 dias. Período de transmissibilidade. A transmissibilidade é maior durante a fase catarral, diminuindo nas 3 semanas seguintes, quando é insignificante. A coqueluche, você sabia? Coriza, febre baixa, tosse leve, apneia. Isso pode ser sintomas de coqueluche. Nós aprendemos que a coqueluche é conhecida como tosse espasmódica. É uma doença imunoprevenível de grande importância na infância, que pode levar a complicação grave, inclusive levar a criança a óbito. A bactéria Bordetella pertussis é o agente etiológico da coqueluche, embora quadros clinicamente mais brandos possam ser causados por ela também, por essa bactéria também. Vários outros agentes etiológicos podem determinar a apresentação clínica semelhante, conhecida por síndrome pertussis. O homem é o único hospedeiro. Hepatite A. Nós vamos falar da descrição, agente infeccioso, reservatório, fonte de infecção, modo de transmissão, período de incubação, período de transmissibilidade. As hepatites virais têm grande importância para a saúde pública, pelo número de indivíduos atingidos, pela possibilidade de complicações das formas agudas e crônicas, e pelo desconhecimento por grande parte dessas pessoas quanto à sua condição sorológica, o que pode resultar em aumento de sua transmissão. Então, nós vamos ver agora a descrição da hepatite A.
pode ser assintomática. As manifestações clínicas, quando ocorrem, vão desde a presença de poucos sintomas até formas fulminantes, o que acontece raramente. Não há evidência de pessoas com a doença na forma crônica. A manifestação clínica, quando existente, podem ser inespecíficas, como um quadro gripal ou então apresentar febre, dor abdominal, geralmente do lado direito superior, hipocôndrio, icterícia, fezes descoladas e urina escura. O agente infeccioso é o vírus da hepatite A. Vírus da hepatite A, um hepatovírus da família Picornaviridae. Reservatório. O reservatório é o homem e alguns primatas não humanos, inclusive os chimpanzés. A fonte de infecção é o homem e os animais infectados. Modo de transmissão. A transmissão é fecal-oral, por meio do contato direto, pessoa a pessoa, ou indireto, pela água e alimentos contaminados. O período de incubação varia de 15 a 45 dias, sendo a média de 30 dias. O período de transmissibilidade, a transmissão ocorre a partir da segunda semana antes do início dos sintomas, até o final da segunda semana da doença. Eu deixei um cartaz para você, ó. Conheça mais sobre a doença causada pelo vírus VHA, que é a hepatite. Transmissão, ingestão de água ou alimentos contaminados com febre. Sintomas mais frequentes: cansaço, tontura, enjoo, vômito, febre, dor abdominal, pele e olhos amarelados, urina escura e fezes claras. Próximo é hepatite B. A descrição: o início da doença geralmente é insidioso, com falta de apetite, dores abdominais, náuseas e vômitos. Às vezes ocorre dores musculares e fadiga, seguidas frequentemente de icterícia. Pode não haver febre ou aparecer uma febre baixa. Alguns casos não são aparentes e outros se manifestam de forma fatal e fulminante, com necrose hepática aguda e maciça. O agente infeccioso, o vírus da hepatite B, que é HB, da família Hepatinavidae. Reservatório. Um reservatório natural é o homem doente ou portador sadio. Modo de transmissão. A transmissão ocorre por meio de solução de continuidade na pele e ou nas mucosas. O vírus é transmitido na relação sexual, na exposição percutânea, parenteral, e por meio de agulhas ou outros instrumentos contaminados e uso de drogas endovenosas, por exemplo. O período de incubação é de 30 a 180 dias, sendo a média de 60 a 90 dias. O período de transmissibilidade, a transmissão é iniciada antes do aparecimento dos sintomas, 2 a 3 semanas, mantendo-se durante a fase aguda da doença e no estado de portador crônico. Em muitos casos, estado de portador persiste por vários anos de até durante toda a vida. Hepatite B, quais são os sintomas da hepatite virais? Cansaço, tontura, perda de apetite, enjoo, vômito, febre, doridos com força abdominal, pele e olhos amarelados, urina escura e fezes claras. Você viu aí, prestou atenção que os sintomas são quase mesmo da hepatite A. Certinho?
Então, nós vamos ficar por aqui, né? Eu vou estar passando um exercício para fixação do conteúdo. E na próxima aula, nós vamos fazer a correção dos exercícios e continuaremos aprendendo novas doenças. Ok? Até breve, então.